Olá a todos e a todas, sou Wilson de Ponte Cortellini, sou aluno de Licenciatura em Matemática do Centro Universitário Internacional UNINTER e na aula de hoje vamos estar abordando a história da matemática. Então, na aula de hoje não será sobre cálculo, e sim sobre a história da nossa matemática. Por que falar da história da matemática? Porque sempre que é falada a palavra matemática, quer seja em sala de aula, quer seja em qualquer outro ambiente, a figura que vem na cabeça está muito bem representada por esses números que os senhores estão observando aí. É um sinal de apavoramento, de susto, e é justamente para desmistificar essa visão é que nós estamos propondo contar um pouco da história da matemática. Em cima da história da matemática, a gente vai estar falando como começou, onde começou, como era no passado, o que era feito e assim por diante. A apresentação do tema sobre a história da matemática, com foco nos anos finais do ensino fundamental, tem como ideia principal desmistificar a disciplina matemática, que para muitos é apresentada como uma disciplina difícil, extremamente abstrata e um tanto fora da realidade. Para falarmos da história da matemática, primeiramente vamos entender o que significa a palavra história. Segundo o dicionário Aurélio, história é a narração dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular, e da humanidade em geral, conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição e ou mediante documentos, acerca da evolução do passado da humanidade. Falando especificamente da história da matemática, segue o mesmo caminho, pois, como esta, consegue-se descobrir os conhecimentos descobertos no passado, como foi essa descoberta e sua evolução, o lugar, o tipo de povo que estava envolvido e ainda os motivos dessa descoberta. Primeiras representações numéricas. A primeira forma de representação numérica foi a utilização do corpo. Alguns povos usavam apenas os dedos das mãos e outros utilizavam alguns ossos do corpo para fazer representação numérica. A palavra matemática é de origem grega, oriunda do termo matema. Significa estudo, conhecimento, aprendizagem. É uma ciência muito antiga de origem remota, cuja história e cujas áreas de atuação são tão vastas que mesmo após anos de estudo, é praticamente impossível se ter conhecimento de tudo que se relaciona a ela. A matemática teve sua origem nas culturas mais antigas e se desenvolveu ao longo da Idade Média, e é através da história que conseguiremos entender e destacar isso. Ensinar a matemática através dessa história é contemplá-la como um resgate da cultura humana através do tempo. A matemática é uma ciência que permeia todas as outras, pois é através dela que temos a possibilidade de fazer contagens, calcular custos e lucros, determinar a quantidade ideal de ingestão de um medicamento, calcular o valor de uma rescisão trabalhista, planejar a produção de uma fábrica, desenvolver sistemas, além de muitas outras aplicações importantes. Conforme Zanardini, em seu livro Um Breve Olhar sobre a História da Matemática, falar sobre a história da matemática é falar sobre o desenvolvimento da humanidade. Desde a origem das civilizações, a matemática sempre esteve presente em sistemas de contagem, na economia, na agricultura, na astronomia, nas artes. Muitos filósofos, físicos e astrônomos importantes também eram matemáticos. Segundo os registros históricos, os primeiros indícios da vida humana são datados da Idade da Pedra, período compreendido desde o início dos tempos históricos, registrados até 3.500 a.C. Acredita-se que a capacidade de contar surgiu por necessidade,
há aproximadamente 50 mil anos. Falando um pouco dos egípcios. Os egípcios e a matemática. Os registros do conhecimento matemático dessa civilização foram escritos em papiros, folhas feitas utilizando a planta do mesmo nome como matéria-prima. O papiro de Hind ou papiro de Rames é um documento egípcio de cerca de 1650 anos antes de Cristo. Ele mostra que os antigos egípcios podiam realizar 4 operações matemáticas básicas: a adição, a subtração, a multiplicação e divisão, além de vários outros tipos de cálculo. A civilização egípcia desenvolveu-se às margens do rio Nilo por volta de 3200 a.C. Os egípcios construíram grandes monumentos em uma área bem remota. Tal feito é prova de que essa civilização possuía bons conhecimentos matemáticos. Sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio era decimal e a escrita dos números era representada por símbolos, hieróglifos, mas a escrita dos números era muito trabalhosa, já que o sistema não era posicional. Os egípcios não tinham símbolo para o zero. Então verifiquem que os egípcios eles simbolizavam os números do 1 ao 9, depois o 10, o 100, o 1000, 10.000, e que não simbolizavam os zeros separados. Métodos de operações dos egípcios. A operação fundamental do Egito era a adição, e as operações de multiplicação e divisão eram efetuadas por sucessivas duplicações. A operação de adição é bem simples no sistema egípcio de numeração. Basta agrupar os símbolos iguais, fazendo as simplificações necessárias. Verifica-se ainda no livro Um Breve Olhar sobre a Matemática que os babilônios entre 3000 e 2000 a.C. foram os primeiros a utilizarem o princípio proposicional para os números maiores que 60. O que é o princípio da proposicional? Ele é dividido em 3 partes. Temos o princípio da identidade, uma proposição verdadeira é verdadeira, uma proposição falsa é falsa. O princípio do terceiro excluído, uma proposição ou é verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira possibilidade. O princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. A própria história da matemática mostra que ela foi construída como resposta às perguntas provenientes de diferentes origens e contextos, motivados por problemas de ordem prática, divisão de terras, cálculo de créditos, por problemas vinculados a outras ciências, física e astronomia, bem como por problemas relacionados a investigações internas à própria matemática. Nos registros históricos, vamos observar que o início da história da matemática se deu na época do Paleolítico Inferior, onde o homem vivia da caça, coleta, competição com animais e utilizava-se de paus, pedras e fogo, ou seja, vivia de tudo aquilo que pudesse retirar da natureza. Cabe ressaltar que o ser humano necessitava de uma matemática, apenas com noções de mais ou menos, maior ou menor, e também de algumas formas de simetria para sobreviverem nessa mesma época. Surgimento dos números. Os homens primitivos usavam o que chamamos da matemática atual de correspondência para contar e ter controle sobre seus animais. Por exemplo, para cada ovelha do rebanho, o pastor usava uma pedra para representá-la. Assim surge a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. A matemática no Brasil. Não podemos falar da história da matemática sem mencionar a matemática no nosso país. A história do ensino da matemática no Brasil teve início no Brasil colônia, devido às necessidades militares. Com a necessidade de realizar a defesa de seu novo território,
A coroa portuguesa necessitava instruir seus militares no Brasil para a construção de fortificações ao longo da faixa litorânea. José Fernandes Pinto Alpoim, um militar português e um dos principais nomes da arquitetura no século XVII no Brasil colonial, foi quem criou as primeiras obras do gênero, que envolviam conhecimentos elementares de aritmética e geometria, os quais perduraram até a década de 1920. Foi através do decreto número 18.564, de 15 de janeiro de 1929, que a disciplina matemática passou a ser ensinada no Brasil com esse nome. Já com a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, houve a necessidade por parte da elite brasileira da criação de uma universidade no Brasil, em especial para os cursos jurídicos. A partir da criação do Colégio Pedro II, é que houve as primeiras tentativas de criação do ensino secundário. No entanto, como existiam muitos cursinhos preparatórios, que eram um caminho mais curto para o ingresso nas escolas militares, em geral, acabava havendo muito abandono dos bancos escolares por parte dos alunos. No Brasil, infelizmente, não há muitos escritos a respeito da história da matemática, pois o interesse inicial dos colonizadores que aqui chegaram era outro. Eles não tinham interesse em ensinar matemática aos povos que aqui moravam, a não ser aos militares especificamente, os quais aplicariam tais ensinamentos na defesa do território recém-conquistado. O estudo da matemática no Brasil se iniciou com os jesuítas, porém só por volta dos anos de 1970 que passou a existir uma quantidade mais expressiva de produções científicas realizadas por matemáticos brasileiros. A década de 1920 ficou marcada como o primeiro período em que o ensino da matemática superior no Brasil realmente começou a ter um papel mais importante para a sociedade. O ensino da matemática superior no Brasil, entre os anos de 1896 e 1933, era feito exclusivamente como cadeira dos cursos de engenharia. Foi apenas com a fundação da USP, Universidade de São Paulo, e sua FFCL, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de 1964, é que o ensino e o desenvolvimento das matemáticas retornaram ao país, por meio de um curso próprio. Os jesuítas, que já haviam exercido grande influência em quase todo o mundo e acabaram por implantar um modelo pioneiro de educação a vigorar no Brasil, o chamado Feitio Studiorum, Plano e Organização de Estudos da Companhia de Jesus, sendo o primeiro plano organizacional de educação católica. A filosofia, bem como todos os métodos de ensino dos jesuítas, era delimitada por esse documento. Havia nesta época as chamadas escolas elementares ou primárias, onde eram ensinadas as 4 estações algébricas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Em alguns cursos superiores, como os de arte, eram ministrados tópicos mais adiantados, como geometria euclidiana. Com a criação do Colóquio Brasileiro de Matemática na segunda metade da década de 1950, o qual pode ser considerado como um dos mais importantes eventos científicos para o Brasil, teve início um ciclo que marcou várias gerações de matemáticos e veio levar a pesquisa matemática para todo o território nacional. Com o passar dos anos foi havendo um aumento na oferta e na demanda de cursos de graduação em matemática em quase todo o país. Segundo historiadores, foi a partir da década de 1970, que o Brasil passou a ter uma expressiva produção científica realizada por matemáticos brasileiros. E ainda nessa época houve um incentivo financeiro por parte do governo federal para alunos de pós-graduação, o qual possibilitou que mais matemáticos pudessem desenvolver seus trabalhos em prol dessa ciência. A importância do ensino da história da matemática. Aprender a contar, depois somar e subtrair, é um dos primeiros ensinamentos que os pais e professores desenvolvem nas crianças. Juntamente com o português, a matemática é uma das matérias mais importantes, pois é a base para o aprendizado de outras disciplinas, bem como para o entendimento de fórmulas
de física e química, por exemplo. Estudos mostram que, por proporcionar uma compreensão mais ampla da trajetória dos conceitos e métodos da matemática, o ensino da história da matemática aos alunos dos anos finais do ensino fundamental tem se transformado em um assunto específico, devido aos aspectos importantes da aprendizagem dessa ciência. Um tema que deve ser incorporado ao rol de conteúdos, deixando de ser uma simples apresentação de fatos ou biografias de matemáticos famosos. O ensino da história da matemática permite situar ao aluno que a disciplina é uma manifestação cultural de todos os povos através dos tempos, como a linguagem, os valores, as crenças, os costumes e os hábitos, e que sua história merece ser mostrada aos alunos desde cedo. Através do estudo da história da matemática, o aluno pode investigar e aprender por meio do caminho percorrido. Como se deu o surgimento dos conceitos matemáticos. A história dessa ciência é fundamental para expor como as teorias e as práticas matemáticas foram criadas, cada uma em um determinado tempo. Vamos falar agora um pouco sobre a metodologia. Com o passar dos anos, foi sendo observado que a metodologia utilizada no ensino-aprendizagem da matemática, a qual consistia no aprendizado através da decoreba, foi ficando ultrapassada, e verificou-se a necessidade do aluno não só decorar, mas sim entender o real sentido da disciplina e também buscar o conhecimento. Baseado nesse novo sistema de ensino-aprendizagem é que surge a necessidade, principalmente dos alunos dos anos finais do ensino fundamental, do estudo da história da matemática, para que possam verificar como foi o surgimento e os primeiros métodos utilizados na elaboração de cálculos, pagamentos, contagem dos dias, etc. E para isso torna-se primordial o emprego da tecnologia disponibilizada através dos aparelhos celulares, tablets, laboratórios de matemática e etc. Conforme consta nos parâmetros curriculares nacionais da matemática, o docente deve ter como meta prioritária garantir o aprendizado da disciplina por parte do aluno, e com isso deve estar sempre buscando métodos e inovações na forma de repassar o conteúdo ao discente, sempre com a finalidade de possibilitar uma aprendizagem completa da matéria. Concluindo esta apresentação, pode-se perceber que nos dias atuais não é mais tolerável o ensino da matemática somente através do método decoreba. Não que esse método não seja útil, pelo contrário. Porém, com os novos métodos de ensino-aprendizagem disponibilizados e com a tecnologia ao alcance de todos, tornou-se inevitável uma mudança radical na maneira de ensinar a matemática nas salas de aula. Finalizando, eu deixo aqui a tabuada de Pitágoras, que é uma tabuada feita em uma tabela com 10 linhas e 10 colunas, onde a gente consegue ter a tabuada do 1 até a tabuada do 10 nessa tabela. Espero ter ajudado. Quem gostou, curte e comenta no vídeo.